Essa história não é sobre mim, mas poderia ser. Também não é sobre você, mas poderia ser sobre a sua amiga de infância, sobre a sua vizinha que você não imagina qual seja a história dela, sobre a sua prima, sobre a sua irmã mais velha, sobre a sua irmã mais nova, sobre qualquer mulher que em algum momento da vida se depara com um narcisista. Então, eu vou pedir que, antes de qualquer coisa, assista esse vídeo até o final e já compartilhe com pelo menos uma pessoa que precisa ouvir o que eu vou falar. Eu sou a Nina, eu sou criadora da Academia Gostosa de Alma e nos últimos anos eu tenho muito orgulho e muita alegria de dizer que eu tenho libertado mulheres, devolvido o prazer de viver a mulheres que passaram por relacionamentos abusivos e que não acreditavam mais que fosse capaz de alguma coisa além de sobreviver. Só quem passou por um relacionamento abusivo que tem noção do buraco que se cria na nossa vida, a sensação de vazio, a sensação de impotência, a sensação de você nunca mais merecer nada de bom na vida. O narcisista, ele te esvazia de todo o sentido da vida de uma forma velada, com palavras frias, manipulando o tempo todo, manipulando as pessoas que estão à volta dele. E principalmente, é tanta frieza que quando a mulher reage, ela tem reação de louca, porque ele faz ali por baixo dos panos. E essa história, antes de eu te contar, eu vou contar uma história do meu cachorro. Meu primeiro cachorro era um boxer gigante e ele se chamava Zeus. E o Zeus, ele um dia pegou o gato do meu primo, o Mingau. Morávamos em casa ao lado. E o Mingau entrou no canil do Zeus e o Zeus destruiu o Mingau. E depois que o Mingau já estava morto, o Zeus não deixava que a gente tirasse o Mingau lá de dentro. Ele jogava o Mingau pra cima, ele jogava o Mingau pra baixo. Ele se apossou daquele corpo de tal maneira que ninguém podia chegar perto deles. E é exatamente isso que o narcisista faz com a sua vítima. Mesmo quando acaba, e eu acho que a ira deles vem justo quando acaba, ele precisa articular coisas porque ele não pode largar. Ele é predador. Então essa vítima que consegue, depois de muita luta interna e externa, se livrar dos abusos dele e se libertar, ela não tem direito de viver. Da mesma forma que o Zeus fazia com o Mingau. A diferença é que o Zeus, o meu cachorro, era um animal irracional. E o narcisista é um ser desumano, porque a gente não pode classificar como ser humano. E a questão que eu vou te contar, como eu falei, não é a minha história, mas poderia ser de qualquer outra mulher, e por isso que é importante que esse vídeo circule muito, fala de uma história de um narcisista. A história tem muitas camadas, como eu já falei antes, mas a gente vai falar do ato final do palhaço do picadeiro. Uma situação em que o pai, no caso, o doador de esperma, para poder ser mais específica, ficou mais de 2 meses sem procurar o filho. Não telefonou para saber, não entrou em contato por e-mail. Ele simplesmente sumiu. Num contexto que agrava, porque quando ele sumiu foi antes do Dia das Crianças e ele prometeu mundos e fundos. Ele falou pro menino assim: João, o que você quer de presente de Dia das Crianças que papai vai te dar tudo que você quer? O João fez a lista, com vários brinquedos lá do Max Steel dele. E o pai sumiu, o doador de esperma sumiu. Não deu sinal de vida, não se preocupou em saber se a criança estava bem, se a criança estava mal. Inclusive, relatos dizem que ele esteve na porta da escola da criança no dia que ela não estava na aula porque estava doente, mas ele não se reportou à mãe para saber o que estava acontecendo. Mãe é mãe. Mãe saca que dali vinha um golpe. Dali vinha, tava muito silêncio, tava muita paz. Tava claro que ali ia acontecer alguma coisa. Um belo dia, e deixando claro também o sofrimento da criança, que não tem noção da monstruosidade, que é o pai, até porque a mãe procura poupar a criança desse dissabor. Ficou esperando, criou expectativas, esperando com expectativas do presente, afinal de contas, João é só uma criança. Esperando que essa criatura aparecesse, só que a criatura não apareceu. E aí vem, e a dor da mãe é muito grande, primeiro porque não tem como a mulher que passa por um relacionamento abusivo não se culpar pela escolha, tá? Uma coisa que eu sempre falo pra elas, mas que às vezes eles atrapalham muito o processo, é que quando a gente tem filho com uma pessoa, a gente entende que essa pessoa é predestinada. Independente do que seja, a gente precisava passar por isso. E quando a gente confere o perdão legítimo, a gente não leva esse karma pra outra vida. Então uma coisa que eu sempre falo pra elas: perdoa, porque Deus me livre de encontrar com esse estorvo na outra vida. Mas às vezes eles contribuem para que seja muito difícil da mãe conseguir dar esse passo na evolução. Mas voltando aí pra história de João. João questionava: meu pai não gosta mais de mim, meu pai sumiu, meu pai morreu, e a mãe ali tentando equilibrar os pratos até o momento que a criança não quis mais saber da criatura. Tudo bem. Prosseguimos, a mãe foi levando, feliz da vida, se recuperando, enfrentando vários desafios previstos financeiros, e a mãe tá lá de boa, cumprindo o papel de mãe. Uma dada segunda-feira, depois de mais de 2 meses sem dar o ar da graça, eu acho que é muito importante deixar, a criatura aparece, o ser desumano aparece. Aparece dizendo assim: eu vou deixar a conversa que ela me mandou pra vocês não terem dúvida, tá? Se possível hoje. E o que ela respondeu foi o seguinte, inclusive nesse dia ele teve até na porta da escola da criança, quer dizer, já tinha visto, mas ela, como já tá sacando qual é, né, mãe sente, e quando você convive com uma criatura dessas, você já prevê os próximos passos, embora ele surpreenda e faça sempre pior, tá? Mas aí a mãe, vou notificar pra não falar que essa mensagem ficou sem resposta, mandou: olha só. Durante a semana, João tem a rotina dele, e é muito difícil mexer na rotina dele. Mas, contudo, todavia, entretanto, eu me disponibilizo a arranjar um encontro de vocês no final de semana. Aproveito a oportunidade para te falar, para não
se comprometer com coisas que você não vai cumprir, porque isso faz mal pro estado emocional da criança, ela já tá tendo que lidar com muita coisa. Recado dado, curto e grosso. Uns dias depois, o doador de esperma vem e diz o seguinte: quero ver João este final de semana. Vou providenciar. A mãe responde assim: ok. Deixando claro que no final de semana X e X, nós não estaremos aqui. Do tipo, olha, se você quiser, você se organiza pra isso ou pro próximo, porque no final de semana a gente não vai estar aqui. Justamente pra quê? Pra ele não falar que era no que ela não podia estar. E a conversa foi essa. À tarde, do mesmo dia, em que a mãe hora nenhuma se negou de que a criatura visse João, ela é notificada de que ele entrou com uma ação no Ministério Público, pedindo pra ver a criança, porque isso estava lhe sendo negado. E aí, eu vou voltar a história pra vocês. A criatura estava mais de 2 meses sem procurar o filho. A criatura, a mãe não falou que não podia, a mãe só falou assim: olha, não é assim que a banda toca, o mundo não gira ao redor do seu umbigo. Só que isso pro narcisista é enfiar a faca no peito e rodar no vácuo, porque narcisista não tem coração. Enfim, e aí, essa mãe tava me perguntando, né? A conversa vai ficar aí pra vocês verem que realmente ela não tá mentindo, ela tá falando a verdade. Porque ele quer manipular, possivelmente essa ausência foi aquele rolê do castigo de silêncio, já sabendo que iria dar esse bote. Por quê? Ele é igual o meu cachorro, ele é igual Zeus. Ele quer continuar mantendo a vítima, massacrando a vítima. É chutar cachorro morto. E quando esse cachorro morto resolve reviver, aí que tem que dar golpe mesmo. E quando a mulher se cura do narcisismo, do que o narcisismo causou nela, ela fica muito forte. E vocês sabem que todo narcisista é extremamente inteligente. Então ele vai usar isso, o que mais atinge uma mãe? A criança. A criança sai do jogo, porque um cara que fica mais de 2 meses sem procurar o filho, ele não se importa com o filho. Ele tá meticulosamente, friamente calculando pra quê? Pra poder dar uma pernada na mãe. Porque o gozo é esse. O gozo é saber que vai tirar o sono da mãe. O gozo é saber que vai tirar a paz da mãe. O gozo é saber que se a mãe tá em algum relacionamento, aqueles dias ela não vai ficar disponível pra pessoa que tá dando pra ela aquilo que ele nunca foi capaz de dar. Então essa é toda a questão do narcisista. Não é a criança. É o mal que ele vai fazer pra mãe da criança. E a criança vira ali um boi de piranha, né? Porque o tempo todo é a face da manipulação. E aí, como eu falei, o que me impressiona, que a articulação e a manipulação, ela não tem limite. Se vocês pararem pra pensar, não tem limite. Por quê? Tá fazendo o próprio advogado, o próprio representante legal de palhaço, porque se você pede uma coisa pro seu advogado e você tá omitindo pra ele que você tá tendo contato com a mãe, que foi você que negou, e principalmente, são muitas camadas de respeito, e principalmente que você está mentindo para a justiça, né? Você tá querendo manipular a justiça. E talvez até haja uma chance de manipular a justiça dos homens, mas a gente tem que contar com a justiça de Deus, que além disso, é uma falta de respeito com o judiciário. Por quê? Você está imobilizando várias pessoas do poder público para poder acatar uma palhaçada. Porque aquele profissional que está ali, ele vai ter que tirar a atenção de um processo importante para poder olhar para esse circo de um cara que está usando a justiça para manipular. Um cara que está passando de todos os limites morais, até porque o psicopata ele não é nem imoral, ele é amoral e ele acha que está acima do bem e do mal. E quando uma mulher consegue se livrar desse cárcere, esse é o momento que ele vai se contorcer para fazer um inferno na vida dessa mulher. Então, eu acho que é muito importante que esse vídeo circule e que essa história nos sirva para apoiar mulheres que passam por esse tipo de coisa. Para entender, e não é assim, toda história tem 2 lados, mas assim, provas escritas não tem 2 lados. O que essa mãe passa com essa criança e o que ela faz para proteger essa criança não tem 2 lados. A não ser que você seja do time genitor e que você vai lá ficar aplaudindo para as palhaçadas que ele faz, sem ver o sentido moral da coisa. E principalmente, então o convite que eu venho aqui fazer para vocês não é só para olhar para as mães, é para olhar para as crianças. Olhem para as crianças no sentido de que, cara, essas crianças estão sendo usadas num jogo frio, sórdido, de uma pessoa que é doente. E se você teve uma história com narcisista, não deseja mal para ele, não. Deseja que ele arruma outra vítima. Ele nunca vai ser feliz, mas deseja que ele arrume outra vítima e vai lá vitimizar a outra e seguir em frente. Haja para se proteger, haja para proteger a sua cria, acima de tudo. Seja uma leoa para proteger a sua cria. Se você conhece alguma mulher que passou por um relacionamento com um ser desumano desses, dê apoio a ela. Não peça para ela te explicar nada. Só pergunta o que você pode fazer para que ela e a criança ou as crianças se sintam em segurança. Porque o maníaco, ele vai atacar. Ele vai querer espezinhar a vítima. E ele goza, ele não tá nem aí pra ter contato com a criança não, tanto que esse cara foi capaz de ficar mais de 2 meses sem perguntar notícias de João. Mas o gozo dele é esse circo que ele arma. Ele ia falar pra todo mundo, nossa, Joaquina é horrível, Joaquina não deixa o João. Eu estou com muita saudade do João e a Joaquina não deixa, porque a Joaquina quer o meu dinheiro. Que dinheiro? Que dinheiro? O máximo que a mãe pode querer é assegurar os direitos do filho dela. E seguir a vida. Então, o que eu peço pra aqui hoje é, apoiem essas mães, façam esse vídeo circular. E, principalmente, não dê palco pros palhaços.